pessoal, tudo bem? Voltei. Hoje eu tenho uma nova proposta, que é fazer resenha de outros livros que eu já tenha lido, que não necessariamente sejam livros que caem no vestibular, né? Isso foi sugestão de algumas pessoas que vieram falar comigo por WhatsApp, Instagram e tal. Eu gostei, era uma coisa que eu já até pensava em fazer em algum momento. E assim, entendam que é um vídeo mais descompromissado, tá? Não é uma aula de um livro. É a minha opinião, alguns trechos que eu achei importante, nem vou ficar colocando lozinha aqui, nada disso, beleza? O livro que eu escolhi pra fazer essa primeira resenha é o Fahrenheit 451, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, e é um livro perfeito pra gente fazer uma primeira resenha no canal, porque é um livro que meio que vai contando pra gente a importância dos livros na sociedade em que a gente vive. Então, assim, minha primeira opinião, já é um livro que todo mundo tem que ler. Leia esse livro. Tá? Ele foi escrito em 1900, eu não sei, né? Ele foi publicado em 1953 e o autor dele é o Ray Bradbury. É importante saber que ele foi escrito em 1953 por causa das coisas que ele meio que prevê. Ele relata uma sociedade que não é igualzinha à nossa, mas que lembra muita coisa, às vezes de um jeito até assustador, às vezes de um jeito que você fala até, putz, o que a gente tá fazendo, né? Mas já vamos chegar lá, calma lá. A minha edição é essa aqui da Biblioteca Azul. Ela é uma ótima edição, eu gostei, ela é bem confortável para ler, tem um espaçamento legal, tudo. E tem um prefácio que é um texto muito bom. Só que se você for ler esta edição, eu deixaria para ler esse prefácio depois da leitura do livro. Porque, primeiro que você vai aproveitar melhor ele, porque você vai ter o material que você aprendeu do livro já. E depois, porque pode ser que você tome uns spoilers aqui. Eu li de novo esse texto para preparar esse vídeo aqui, né, para relembrar, porque essa não é uma leitura super recente minha, já faz alguns meses que eu li esse livro. E aí eu falei, nossa, acho que é uma coisa boa de falar, porque você toma uns spoilerzinhos, sim. Se você não se importa, lê antes, não tem problema. Primeira coisa, a sinopse geral do livro, né? A gente não, né? Os personagens vivem mais ou menos na nossa época aqui, início do século 21, e isso não é dito explicitamente no livro. Tem algumas coisas que se diz ali que se leva a entender que é essa época que a gente tá. Então, ele cita, por exemplo, a década de 90 como sendo um pouquinho antes. E aí, nós acompanhamos a vida do Montag. Eu não sei se fala Guy ou Guy Montag. Isso não vai fazer muita diferença pra gente. Aí, o que acontece é que ele é um bombeiro. Só que um bombeiro, nessa distopia, nesse mundo criado pelo Ray Bradbury, tem uma função diferente. Aqui no nosso mundo, o bombeiro é aquele cara que a gente chama quando tem algum lugar pegando fogo, uma casa pegando fogo, um lugar pegando fogo, ele vai lá e apaga esse fogo para salvar a vida das pessoas. Nesse mundo, o bombeiro faz outra coisa. As casas já são todas à prova de combustão. As casas não pegam mais fogo. Os bombeiros são chamados para atear fogo em livros. Então, se o meu vizinho desconfiar que tem uns livros aqui na minha casa, ele liga para os bombeiros vêm, me prendem e queimam todos os meus livros. Eu vi muitas resenhas por aí já dizendo logo de cara por que os livros são proibidos aqui nessa sociedade. Para mim, descobrir isso durante a leitura foi uma parte prazerosa, importante. Então, assim, daqui a pouquinho eu vou dar algumas dicas sobre isso, mas é muito legal ler as análises que o livro vai fazendo, alguns diálogos que são primordiais para entender isso e ir descobrindo certas coisas, não necessariamente descobrindo, mas refletindo através da leitura algumas questões relacionadas aos livros e à literatura em geral. Aí o Montag, que é esse bombeiro, ele tava ali na chamada zona de conforto dele, né? Porque ele era bombeiro, assim como o pai, assim como o avô, e nunca se questionou por que os bombeiros queimavam livros. É como se os bombeiros agora se questionassem por que eles apagam fogo. Para ele, era isso, tem que queimar livro e pronto. Só que alguns fatos no início do livro começam a acontecer para que o Montag passe a se questionar sobre a sua profissão e sobre os livros em geral. Uma das coisas é que ele conhece uma garotinha chamada Clarice. A Clarice, ela é muito diferente das outras garotas que vivem ali
naquela época. Ela encontra ele na rua, começa a conversar com ele, ela tem uma curiosidade sobre a profissão dele, né? Tem um trechinho, por exemplo, que ela vai dizer assim, ó: como é que começou? Como é que entrou nisso? Como escolheu esse trabalho? Como chegou a cogitar em assumir esse emprego? Você não é como os outros, eu vi alguns, eu sei. Quando eu falo, você olha pra mim. Ontem à noite, quando eu disse uma coisa sobre a lua, você olhou para a lua. Os outros nunca fariam isso. Ela começa a questioná-lo porque ela é muito curiosa. Ela é considerada uma garota diferente porque ela gosta de passear, porque ela gosta de ver os pássaros, porque ela gosta de falar sobre as borboletas, porque ela tem curiosidade, ela quer falar com as pessoas. E isso faz com que ele comece a pensar sobre si mesmo. É verdade, por que eu faço essas coisas? É verdade, por que as coisas são assim? Aí um dia ele chega em casa e encontra a mulher dele numa espécie de overdose de remédio. Essa mulher, ela é na história, ela é uma personagem, eu achei uma das personagens mais interessantes. Ela é completamente viciada numa espécie de TV que eles têm. E essa TV é muito interessante, porque para mim ela é uma espécie de previsão das redes sociais, sobretudo do Instagram e dos stories. Porque ela funciona assim. Primeiro, as paredes das casas são TVs, são grandes painéis que são TVs. E aí as pessoas recebem uma espécie de roteiro do que vai acontecer naquele programa de TV e ficam interagindo. O espectador se sente parte de uma rotina daquela família, se sente inclusive parte da família e fica o dia todo fissurado naquilo. E aí, tudo é feito para dar o máximo de entretenimento possível para o espectador. Inclusive, as ações governamentais, oficiais, digamos assim, são todas feitas para dar o máximo de prazer e felicidade para as pessoas. Mas ainda assim as pessoas são tristes. Ainda assim elas dependem de remédios e ansiolíticos para viver. É o que acontece com a esposa dele. Ela é um personagem bem característico, talvez assim, do senso comum dessa época, do cidadão comum, normal ali. E ela tem essa overdose, né? Ele chega, leva ela para um atendimento médico e no dia seguinte ela continua a vida como se nada tivesse acontecido. E ele também acha isso algo um pouco estranho. Gente, e tudo isso, não é spoiler, tá? Acontece logo no começo do livro. Até que um dia ele é chamado para apagar o incêndio de uma casa e uma senhora resolve que ela não vai sair da casa dela, ela resolve que ela vai morrer ali junto com os livros queimados, né? Tem toda uma cena ali, é uma cena muito interessante. E isso faz com que essa inquietação do Montag vá aumentando. Poxa, o que é que tem de tão assim nos livros? Até que ele pega um livro, ele fica com esse livro com ele para tentar entender o que é que faz com que um livro seja tão importante. E aí eu te pergunto, o que é que faz que um livro seja tão importante, né? Antes de continuar esse vídeo, pare e pense um pouquinho por si mesmo. O que é que vocês acham que faz um livro ser importante? Ou como é que seria uma sociedade sem livro? Tem alguns trechinhos muito legais, significativos dessas partes que eu falei até agora, que valem a pena pra gente começar a pensar nessa ideia. Por exemplo, durante um diálogo, ele diz assim, ó: ninguém mais presta atenção, não posso falar com as paredes porque elas estão gritando para mim. Não posso falar com a minha mulher, ela escuta as paredes. Sabe quando a gente fala assim, tá todo mundo no celular, não tem com quem falar. Isso fez com que para mim essa sacada das paredes, das pessoas viciadas em interagir com as paredes das casas, fossem uma espécie de previsão genial do que a gente teria sempre às nossas mãos, né? Não nas nossas paredes. E isso me lembrou épocas em que eu comecei a estudar alguma coisa nova, e talvez já deva ter acontecido com algum de vocês também. Tivesse a sensação que eu estivesse começando a enxergar uma coisa que eu nunca tinha enxergado no mundo. Isso acontece aqui com o Montag, né? Ele começa a perceber como é que são as engrenagens aí da sociedade em que ele vive. Só que ele ainda tá confuso e vai buscar mais informações. Então aí a gente vai ter, em alguns momentos, essa discrepância entre uma sociedade tão alienada. E isso é importante, porque não é que os livros são queimados porque o governo é ultra autoritário e não quer que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. É que as pessoas foram começando a achar os livros chatos demais.
porque eles exigiam muita paciência, às vezes eles diziam coisas com as quais elas não concordavam, ou diziam verdades inconvenientes, e elas não queriam ficar perdendo tanto tempo com livros. E aí as pessoas começaram a ter acesso a formas mais rápidas de entender um clássico, por exemplo, uma história de um livro, que seria um filme, né? Quanta gente você já não ouviu falando também? Que lê o livro, eu prefiro 1000 vezes assistir ao filme. E aí, chega um momento em que os filmes também são longos demais, ou as peças de teatro também são longas demais, e aí clássicos acabam se resumindo a um verbete num dicionário. Então a gente tem essa sociedade muito alienada, existe uma guerra se passando e as pessoas não têm a menor noção de que está acontecendo uma guerra, elas não querem saber disso, elas querem coisas que tragam felicidade. E no fundo também elas não são felizes. Então a gente tem isso de um lado, e do outro lado o Montag percebendo que tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha, alguma coisa que ele não sabe, na qual ele nunca tinha parado para pensar, e querendo aprender, querendo descobrir. Ele vai encontrar um outro personagem que vai ajudar nessa jornada, e aí a partir daqui eu acho que não é muito legal falar, porque vai ser spoiler, mas vale muito a pena. Uma parte muito importante do livro, que quando chegar você vai saber, e assim, preste atenção, é um diálogo que o Montag tem com o seu chefe. Chega uma hora que o Montag tá muito questionador, que ele tá meio estranho, e esse chefe aí dos bombeiros, o chefe dele, percebe isso nele. E aí ele tem um diálogo, meio que uma intimada, assim, do tipo, olha, eu tô percebendo que isso tá estranho, eu sei por quê, e a realidade é essa aqui. E aí tem alguns trechos muito legais desse diálogo, isso aqui vale a pena ser lido várias vezes. A coisa não veio do governo, não houve nenhum decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura como ponto de partida. Não! A tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha, graças a Deus. Hoje, graças a elas, você pode ficar o tempo todo feliz. Você pode ler os quadrinhos, as boas e velhas confissões ou os periódicos profissionais. Tem várias coisas sobre as quais eu pensei muito lendo alguns trechos deles e eu gostaria de falar com vocês, né? Uma dessas coisas é essa cultura do cancelamento que a gente vem assistindo aí de vez em quando. Então alguém fala uma coisa inapropriada, alguma coisa que não gostou, que o outro não gostou, cancela essa pessoa. Como se a gente não estivesse dando a oportunidade da pessoa mudar depois, ou aprender, ou a gente não quisesse dialogar, ou até conviver com um discurso diferente do nosso. Tem muita gente que eu vejo falando besteira na internet e que eu tenho vontade de falar assim, essa pessoa tem que desativar esse perfil, eu não quero mais ver isso na minha frente. Mas a verdade é que a gente precisa construir diálogos, porque senão os diálogos desagradáveis vão sumindo, 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 sumindo da nossa frente, e quando a gente vê, a gente tá queimando livros. A mesma coisa em relação à questão das frustrações, né? O quanto é importante que a gente lide com frustrações quando a gente tá aí nas redes sociais, olhando os stories e as rotinas maravilhosas das pessoas, o quanto a gente sabe o que acontece de verdade e o quanto a gente é realmente participante dessa rotina, o quanto a gente tá vendo ali entretenimento montado pra gente, né? E quanto tempo perdemos nisso. Eu também sou uma consumidora disso e isso me fez refletir muito. Além da questão das fake news e da alienação em relação à informação. Bom, eu vou só ver o que eu gosto e só a notícia que fala o que eu acho que é real, eu vou consumir. Quando a gente coloca como solução sumir com as coisas, a gente tá entrando num lugar muito perigoso. As coisas precisam ser lembradas. Mesmo que elas sejam incorretas, elas devem ser lembradas. Justamente para que a gente não repita ações incorretas. Porque nós somos frutos da história. E a gente que leva a continuidade dela, né? Bom, quer dizer, isso é uma opinião minha. Se você não concorda, não me cancela. Deixa um comentário aqui pra gente conversar. E aí ele continua, e eu acho assim, que isso aqui tem que ser lido, sabe? Porque ele vai dizer, com a escola formando mais corredores, saltadores, fundistas, remendadores, agarradores, detetives, aviadores e nadadores em lugar de examinadores, críticos, conhecedores e criadores imaginativos, a palavra intelectual, é claro, tornou-se o palavrão que mereceria ser. Gente, isso é demais. Um livro é uma arma carregada na casa da vizinha. Queime-o, descarregue a arma. Façamos uma brecha no espírito do homem. Quem sabe quem poderia ser o alvo do homem lido? Eu? Eu não tenho estômago para eles, nem por um minuto. Quando a gente pensa aí na forma como a ciência é tratada, e vem sendo tratada há muito tempo
no nosso país, ou como é a imagem em geral da pessoa que gosta de estudar e valoriza o conhecimento, a gente tem muita reflexão também para fazer sobre isso. Bom, aí o Montag continua essa saga de descoberta dele. Muita coisa vai acontecendo, é muito legal, vale muito a pena. Isso aqui tem que ser lido, sobretudo nos dias de hoje, sobretudo para muitas discussões. Se você também leu, por favor, me diga aqui o que é que você achou e se você fez alguma outra associação, se você acha que alguma associação que eu fiz não tem nada a ver. Se você quiser conversar sobre esse livro, comenta aqui embaixo, vamos discutir. É maravilhoso, vale a pena cada página. Olha, ele tá todo marcado. Eu gosto de marcar os meus livros assim, ele tá completamente marcado aqui, tem muita coisa maravilhosa. Tá bom? É isso. Gostei de fazer esse vídeo. Beijos, volto com outros. Tchau, tchau.